Olá, a paz de Jesus para todos. Bom, eu estou aqui hoje com muita alegria. Finalmente meu dia chegou e eu estou aqui para contar o meu testemunho, a história de um deserto conjugal, do meu deserto conjugal, que teve seu início, teve o seu meio e teve fim. Embora por muitos momentos parecesse que não teria fim, ele teve fim. O meu primeiro objetivo de estar aqui contando esse testemunho é para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, para testificar a minha fé, para testificar a fé do grupo Restaurar Casamentos, de todos aqueles que compartilham ideias, opiniões, compartilham até mesmo da dor, do grupo da Sol, das meninas que sempre nos aconselham, nos ajudam, nos ouvem, se necessário for, dão broncas, né? Então é importante esse testemunho. Mas o meu objetivo principal é honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, porque sem Ele nada disso teria acontecido, né? Posso dizer que Deus ele tem as suas formas de fazer, de se achegar, de chamar a nossa atenção. E já dando um spoiler do que vai vir adiante, quanto mais rápido você compreender, você que está ouvindo agora esse testemunho, quanto mais rápido você compreender isso, que Deus tem as formas dele de trabalhar, que Deus tem as formas dele de agir, de chamar a atenção, mais rápido vai ser o seu deserto. Se você conseguir compreender, buscar o Senhor, entregar, confiar, descansar, mais breve será o seu deserto. Estou dizendo isso por experiência própria, porque em muitos momentos a gente está ali no grupo, a gente ouve isso de pessoas que tiveram o seu casamento restaurado. Entrega no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor. E a gente está ali o tempo inteiro querendo buscar com as nossas próprias forças, lutando, fazendo com as forças do nosso braço e não dá certo. Então, quanto mais rápido você compreender isso, mais breve será o seu deserto. Bom, então voltando aí ao testemunho, meu nome é Fábio, eu tenho 41 anos de idade. Peço perdão também aos ouvintes aí pela minha voz, eu estou bastante resfriado e peço perdão pelo ruído. Tá um calor muito forte aqui no Rio de Janeiro, então impossível de não estar com o ventilador ligado nesse momento. Mas vamos lá, voltando. Meu nome é Fábio, eu tenho 41 anos e o meu deserto começou no dia 30/5/2024. Quando a minha esposa saiu de casa e levou todas as coisas dela. Como é que foi isso? Ela saiu de casa do nada? Não. Ela já vinha dando alguns sinais de insatisfação. Nós casamos no dia 4 de novembro de 2023 e antes do nosso casamento, no dia 7 de setembro de 2023, ela também já tinha manifestado sinais de querer desistir, de ir embora. Consegui conversar, convencê-la a ficar. E no dia 30 casamos, é claro. E no dia 30/5/2024 ela novamente com essa ideia, mas dessa vez não teve muito diálogo, não tivemos muita conversa com relação a isso e infelizmente foi irreversível. A decisão dela, ela realmente foi embora. Então o meu deserto começou nesse dia, né? E na ocasião a gente tinha apenas 6 meses de casado. Como eu disse para vocês, eu casei no dia 4 de novembro e estávamos à beira aí de completar o nosso 7º mês de casado. Alguns dias para a gente poder completar o nosso 7º mês. Mas na época nós tínhamos apenas 6 meses de casados. No total aí naquela ocasião, no dia que ela foi embora, a gente estava aí com 2 anos e meio juntos, entre namoro, noivado e o casamento, né?
posso dizer, né, também algo muito importante, que a gente ouve muito e que a gente não dá muita importância, é que o deserto de cada um ele é particular. Cada um tem o seu CPF, cada um tem o seu endereço, mas com algumas características bastante semelhantes. Posso elencar algumas delas, até porque eu não acho muito necessário eu ficar entrando em detalhes do que fez ela ir embora e tudo mais. Eu acho que não é importante, porque todo mundo aqui tem um motivo, e como eu mesmo disse, alguns motivos bem semelhantes, mas eu posso elencar no meu caso, sem expor a mim, sem expor a ela, que no nosso caso foi a falta de diálogo, foi a insatisfação com algumas posturas da minha parte, da parte dela também, que me levavam a ter algumas posturas inadequadas. Bebida, falta de atenção, excesso de cuidado. Pois é, o excesso de atenção e o excesso de cuidado também fazem mal. Posso dizer também para vocês, diferença religiosa, a rotina do dia a dia, de cuidar da casa, de fazer comida. Para nós que trabalhamos longe, que acordamos muito cedo, chegamos muito tarde, e questões financeiras, tudo isso, né? Algumas dessas coisas fizeram parte aí do motivo do início do nosso deserto, e que são semelhantes a algumas pessoas. No nosso caso, não houve traição, no nosso caso não houve agressão física, né? E é menos importante ou é mais importante? É o que eu estou tentando dizer para você que está me ouvindo. Não vale muito a pena eu entrar nesses detalhes, porque o motivo do meu testemunho é fazer você acreditar que é possível. Deus pode restaurar, independente do que você acha, né? É possível. E eu também achava que era impossível. Eu também achava que não tinha mais volta. Eu achava que os meus motivos, em alguns momentos, eram irrisórios para fazer com que nós estivéssemos passando por um deserto. Em alguns momentos também eu dei bastante razão e também acreditava que eu tinha feito coisas horríveis e que essas coisas jamais seriam perdoadas. Mas eu não estou aqui para contar os motivos ruins e expor. É apenas que algumas coisas são semelhantes. A gente precisa entender isso, que o inimigo ele tem dessas artimanhas de entrar num relacionamento, entrar na brecha da família que a gente deixa aberta. E ele pode usar um jogo de videogame, né, um vício, ele pode usar música, ele pode usar amizades, ele pode usar coisas de fato que existem, coisas do passado que às vezes nem existem e as pessoas criam, fantasiam em suas cabeças. Mas o motivo, né, de eu estar aqui contando o meu testemunho é para que você, né, que está aí ouvindo, saiba que é possível. Não vale muito a pena entrar nesses itens de motivos particulares, porque eles mudam, na verdade, né, de caso para caso, mas o objetivo aqui é fazer você acreditar que é possível. Essa é a minha intenção. Eu quero que você acredite que é possível, que com Deus é possível e que para Deus é possível. Para você, de repente, não é. Como um dia para mim também não foi, mas para Deus é possível. E eu quero que você, ao ler alguns dos meus motivos, ao ouvir alguns dos meus motivos, na verdade, pense nos seus, né? Eu quero criar um testemunho aqui, nesse caso, participativo. Eu quero que você, ao ouvir as coisas que eu estou falando sobre o meu deserto, possa entrar no meu deserto imaginando também o seu deserto, né? Que ao entrar no meu testemunho, você comece a elaborar o seu testemunho, que você já comece a imaginar o seu testemunho. Eu quero que você entre nessa história como se fosse a sua história. Esse é o meu objetivo. Por mais que você esteja desacreditado, irmã ou irmão, cansado ou cansada, duvidoso ou duvidosa,
eu quero que você saiba que eu também estive assim. E que, na verdade, todos nós do grupo, mencionando aí o grupo Restaurar Casamentos, a Sol, todas as demais meninas e meninos que fazem parte aí do grupo, todos nós, e que tivemos o nosso casamento restaurado, todos nós em algum momento estivemos assim, desacreditados, duvidosos, cansados, né? Então isso é normal, isso é comum. E por mais difícil que seja, é por isso também um dos motivos que eu não quero entrar nos meus motivos, já elenquei alguns para vocês, mas por mais difícil que seja, é particular. O que é muito difícil para mim pode ser uma bobagem para você. E o que é uma bobagem para mim pode ser muito difícil para você. Eu acho que é assim que funciona, eu acho que é muito particular. Mas por mais difícil que esteja, que pareça, se coloque dentro dessa história, que se ela foi possível para mim, ela também pode ser possível para você. Porque o que eu ouço, até ouvi de algumas pessoas, de alguns amigos que eu fiz nessa caminhada, é que não, o seu caso é tranquilo, vai ter sim a restauração, mas o meu, irmão, para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Humanamente falando, né? Talvez uma agressão ou uma traição não seja perdoado por mim, não seja perdoado por você. Mas Deus pode todas as coisas. No meu caso não teve traição, não teve agressão. Mas e se tivesse? Deus não poderia fazer porque teve traição, teve agressão? Não. Então eu quero que você acredite, porque se foi possível para mim, e eu também acreditava que não era possível. Tinha dias que eu falava, poxa, mas por bobagem, por que a gente não sentou, por que a gente não conversou? E tinha dias mais difíceis, mais pesados, que eu falava, poxa, realmente, eu fui ingênuo, eu fui tolo, fiz tudo errado, realmente não tem mais volta. Então também isso pode variar de dia para dia, né? Mas é possível. Então vamos lá, voltando aí ao testemunho novamente. Se eu não estou enganado, o meu deserto ele durou exatamente 83 dias, né? Porque no dia 30 ela foi embora e a nossa relação ela retomou aí no dia 24/8. Então, se a matemática se eu não estou enganado nas contas, são exatamente aí 83 dias de deserto, menos de 3 meses. Foram dias difíceis, foram dias de repúdio, várias vezes elas sequer respondiam as minhas mensagens que eu mandava. Enviava alguns convites, na verdade, para data comemorativa nesse meio tempo desse deserto. A gente completou o 7º mês de casados, alguns dias depois dela ter ido embora e nada. E depois veio o dia dos namorados, né? E nada de reaproximação. Depois vieram outras datas de aniversário. E algumas mensagens que eu mandava de tentar reencontrar, de tomar um sorvete, de jantar, para tentar reaproximar, nada. Então, total repúdio. Bem lá no início eu até respondia que não, mas depois até o não ela parou de responder. Mas é assim, é normal. No início é normal, né, na verdade, não entender a situação e tentar querer resolver com as próprias forças, e a gente ouve muito isso. Não tenta resolver com as próprias forças, mas a gente meio que precisa se machucar também para depois entender que tem que parar de fazer. E aconteceu comigo. A gente esquece que se fosse possível da gente resolver com as próprias mãos, a gente nem estaria nessa situação. É a grande verdade, né? A gente às vezes entra nesse deserto porque a gente quer sempre resolver com as nossas próprias forças. E quando a gente não coloca Deus, a gente entra no deserto. E tá no deserto quer continuar resolvendo do nosso próprio jeito sem colocar Deus. Mas uma hora isso muda e mudou comigo também. Mas com o passar do tempo, né? Com muita orientação, oração, com o pessoal que foi me recomendando, me orientando, material que eu fui buscando. Tem muito material bom pra gente aprender no grupo, leituras. E com o passar do tempo, assim como eu acho que a grande maioria, eu fui criando maturidade, percebi que me machucava, então a gente vai mudando a nossa postura, as negativas iam me machucando, o repúdio ia me machucando, e eu fui
mudando aí o meu comportamento, e quanto mais eu fazia, mais eu afastava ela. Então eu fui parando meio que de fazer, descansando, esperando, né? Como eu já disse aí algumas vezes, no meu caso não houve traição, eram questões individuais e de incompatibilidade que precisavam ser tratadas. Como o meu deserto não foi muito longo, né? O deserto não durou nem 3 meses. Eu posso dizer a vocês que estão me ouvindo agora que mais de 50% desse tempo foi de total desespero, falta de apetite, taquicardia, insônia, isolamento. Desses, arredondando aí para 3 meses, que foram menos, mais de 50% eu me coloquei assim nessa situação, totalmente desesperado, falta de vontade de comer, de viver, de taquicardia, insônia, baixa produtividade, zero produtividade no trabalho, em todas as áreas da minha vida. Eu apenas vegetei durante boa parte desse tempo de deserto. Foi difícil, eu busquei no Senhor. Nesse tempo, eu aprendi que Deus tinha um convite especial para minha vida, tinha um chamado especial para minha vida. E por muitas vezes eu tinha até a minha esposa, que é evangélica, a família dela também, convites para ir à igreja, eu não aceitava. Quando ia na igreja, convite para receber uma oração, eu não aceitava. Eu novamente era apenas mais um daqueles que, para que eu ir na igreja, que se Deus me ouve de qualquer lugar? Eu não entendia que Deus tinha um chamado especial na minha vida, por mais que eu já tivesse ouvido isso várias vezes. E eu queria viver minha vida, queria beber. Domingo era dia de jogo, de bebida, futebol, jogo na televisão, tudo era motivo e eu não ia para a igreja. Mas quando eu entrei no deserto, eu rapidamente me entreguei para Jesus. Foi aí que eu aceitei Jesus, comecei a caminhar. Eu tinha tudo para caminhar acompanhado com a minha esposa e ter a minha família, a minha casa servindo ao Senhor, e eu meio que desestruturei esse plano. Então, se eu não ia acompanhado, eu comecei a ter que ir sozinho. Eu comecei a buscar o Senhor, eu ia na igreja aí praticamente 4 vezes na semana. Eu comecei a frequentar 2 cultos de libertação, nesses cultos convidados aí por pessoas que estavam em oração por mim. Eu ia ao culto de ensino e no culto dominical, né? Fiz campanhas, propósitos, jejuns, que as pessoas estavam em oração por mim, ao monte orar por mim. E as pessoas me chamavam para jejuar, eu jejuava, as pessoas faziam campanha comigo, fazia campanha, propósitos, muita oração, tive mentoria espiritual. Durante 3 domingos eu tive uma mentoria particular com uma pastora, 1 hora cada sessão de mentoria espiritual, mas uma mentoria particular remunerada. Leituras, ouvia áudios, indo para o trabalho, voltando para o trabalho. A hora do almoço, do trabalho e descanso era buscando material, lendo a Bíblia, a palavra. E aí eu fui desenvolvendo alguns comportamentos que iam me tornando melhor e iam tornando essa espera mais natural. Mas no início, realmente foi muito desesperador, e mesmo fazendo isso tudo, saía da igreja, por mais revelações, por mais palavras que eu ouvisse, chegava em casa, era desespero, era insônia, era falta de apetite. E não foi só assim, tá? Não foi só isso. Paralelamente ao espiritual, eu precisei buscar medicina, porque quando a minha esposa saiu de casa, a minha empresa me ofereceu 4 sessões de terapia, que é uma terapia de emergência para funcionários. E nessa terapia eu fui encaminhado para o plano de saúde para continuar essa terapia com outro profissional, porque não tinha um prazo, as 4 sessões não eram suficientes. E paralelo a isso eu fui encaminhado para o psiquiatra, né? E o meu quadro de depressão diagnosticado era grave, eu fui medicado, tudo isso ao mesmo tempo, buscando ao Senhor, desespero, médico, terapia, remédio, né?
Fui receitado aí com 3 tipos de medicamentos, um para passar o dia, para conseguir viver, conseguir trabalhar, 2 da noite para relaxar, para dormir. E eu digo isso não recomendando que ninguém faça uso de medicamento por conta própria ou procure atendimento médico sem que seja necessário, mas e também que não ignore, caso você esteja percebendo que não está dando pelas suas próprias forças. É necessário sim, se você acha que precisa ir a um médico, vá, né? Mas eu também vejo pessoas aí no grupo passando por certas dificuldades que, sabe, não entendem. Isso é normal, é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que administram com mais facilidade. No meu caso, eu não consegui administrar com facilidade. Eu realmente precisei buscar esse tipo de atendimento. Mas, continuando, né? Fui receitado com esses remédios, emagreci aí mais de 15 quilos. Eu não conseguia sorrir, muito mais do que não só comer, eu não conseguia viver, eu não conseguia sorrir. Paralelamente a isso, eu também aprendi a orar, né? Eu aprendi a me expressar melhor com Deus. Tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. No trabalho, eu só não perdi o trabalho pela misericórdia do Senhor, porque eu parei totalmente de produzir. E as pessoas não querem ninguém triste, as pessoas não querem ver ninguém sisudo, com cara fechada. Você tá numa brincadeira, você não brinca, você é mal visto, né? E é por aí. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, preservou o meu emprego. Eu também não tirei a minha vida por misericórdia de Deus, porque embora eu não pensasse em cometer suicídio nem nada, mas muitas das vezes eu pedi a Deus para que eu não acordasse no dia seguinte, como alguns da Bíblia, né? Muitas das vezes eu ainda estou caminhando na fé, então não sei bem o nome, mas eu sei que tem pessoas ali que também clamavam a Deus para que não acordassem no dia seguinte. E eu era um desses. Senhor, eu não quero acordar. E eu dormia não querendo acordar. E eu acordava querendo voltar a dormir para que o dia de hoje passasse logo, para chegasse amanhã, para que amanhã chegasse depois. E assim, um bom tempo eu fui vivendo. Como eu mesmo já disse, mais de 50% desse deserto foi assim, né? E aí, contudo, pessoal, a festa de casamento, como eu disse para vocês, eram 6 meses de casados. A festa de casamento ainda estava na cabeça. Não digo as dívidas porque a gente, graças a Deus, casou e não deixou dívida. Mas a festa ainda estava na cabeça, o álbum de fotografias ainda nem tinha chegado. E a gente ainda estava em clima de lua de mel, porque todo mundo diz que a lua de mel dura em torno de um ano, né, daquela comemoração toda e tudo mais. E na minha cabeça só me passava uma sensação de incompetência e impotência. Eu entendi, né, na verdade, que o real sentido da passagem, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas cooperam. O sentido dessa frase é que todas as coisas cooperam, as boas e as ruins. Eu comecei a entender isso, pois chegamos em um determinado estágio que a gente consegue até agradecer pelas coisas ruins e por tudo que está acontecendo, porque a gente consegue se identificar um ser humano melhor, a gente consegue refletir algumas coisas que a gente consegue dizer que jamais faria se não fosse toda aquela situação, né? Mas isso é com o tempo. E aí eu consegui buscar Deus em primeiro lugar e também consegui entender que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, e realmente foi fazendo sentido, Deus foi cumprindo, Deus foi acrescentando o necessário. E muitas das vezes o necessário que a gente tanto quer é a volta da nossa esposa ou do nosso esposo, para mim, para você, seja lá quem está passando por essa situação. Mas Deus vai acrescentando aquilo que é necessário para o dia, para a situação. E Deus, ele é fiel sim para cumprir a boa obra que ele começou.
Nesse período a gente se encontrou algumas vezes, posso contar aí 7 vezes. Uma vez no Dia dos Namorados eu fui entregar sim o presente do Dia dos Namorados. Encontrei ela depois que eu consegui marcar um encontro de casais. Convidei ela para ir, ela foi, mas esse encontro de casais não surtiu em nada, porque a gente não conseguiu sequer aproveitar do encontro de casais e depois na saída foi muito crítico, porque a gente falou de divórcio e tudo mais. Depois eu encontrei ela 2 vezes no culto, depois eu encontrei ela uma vez para falar sobre o divórcio. Encontrei ela 2 vezes por acaso no bairro. A gente mora próximo um do outro, uns 200 metros de distância. E a gente mora no mesmo bairro, né? Nesses, nesse tempo aí, né? Dessas 7 vezes, 2 vezes foi por acaso. Uma chegando do trabalho, a outra indo ao monte. E ela descendo a rua, eu encontrei com ela. Mas, mesmo morando no mesmo bairro, a 200 metros de distância, o contato era praticamente zero. O contato era praticamente zero. Repúdio 100%, frieza 200%. Eu ouvi, eu acho que todo mundo ouve isso, que não tem mais volta, que acabou, que não me amava mais, que estava bem sem mim. Eu acho que todo mundo ouve isso. Eu acho que o inimigo usa essas frases pré-moldadas, clichês, para todo mundo. Mas que dói, né? Todo mundo sabe que dói, eu também sei. Mas a gente tem que entender, né? Eu coloquei essa frase até no status do meu WhatsApp. E a gente precisa entender que é Deus quem dá a última palavra. O seu cônjuge pode falar o que for, a família dele, os amigos, seja lá quem for, pastor, podem falar o que for. Até você, até eu pode falar o que quiser. Eu costumo dizer que até papagaio fala, né? Mas quem dá a última palavra é Deus. E o homem pode até redigir o divórcio. Foi o que eu disse para minha esposa. A gente vai num cartório, uma pessoa que a gente não sabe nem o nome, nunca viu na vida, não sabe a religião, até porque o Estado é laico, para as coisas legais não tem religião envolvida no meio. Ele vai lá, ele redige o divórcio, a gente assina e tudo bem, para a sociedade. Mas para Deus essa aliança ela é indissolúvel, né? A aliança que a gente firma diante de Deus nenhum homem pode separar. E aí foi que eu me apeguei a Efésios, 1 Efésios 7, perdão, 1 Coríntios 7. Como eu ainda não estou muito desenvolto nas palavras de Deus, estou aprendendo agora na caminhada. Está em 1 Coríntios 7 as respostas de Deus a respeito do casamento. Leiam, irmãos. Leiam. Leiam. E é ali também que eu me apeguei muito nas certezas do que Deus pensa, no que Deus quer e no que Deus faria, porque aquilo ali era a vontade dele, né? E eu estava ciente que para Deus é um casamento só, para Deus o homem não separa, que a mulher santificada, no caso a minha esposa era santificada, ela me santificava porque eu não era crente e ela não podia desistir. E estava desistindo e eu fui lá e fiz o papel inverso, comecei a me santificar para não desistir e tudo mais. E leiam 1 Coríntios 7, vai ser edificante. E assim, eu acho que como na vida de todo mundo, as redes sociais dela também passaram a ser um problema para mim, pois tudo parecia ser indireta direcionada para minha pessoa. Eu fui lá e bloqueei ela no Instagram, mas tinha ainda o status do WhatsApp, porque nossa comunicação hoje entre seres é através do WhatsApp. E eu falei, eu não vou bloquear porque é aqui que a gente pode até reatar ou conversar alguma coisa. E tava lá o status, eu sou meio analfabeto de redes sociais também. Não sabia muito como silenciar o status dela.
e os status pareciam ser indiretas direcionadas para minha pessoa. Aí eu ocultei o status dela no WhatsApp, depois eu tirei o nome dela da minha agenda, mas enfim, demorei muito para aprender que aquilo ali ia me sabotando, que aquilo ali ia me fazendo mal. Me distanciei das redes sociais, mas mesmo assim eu ainda ia na rede social de amigos ou nas redes sociais da minha família para ver o que estava rolando na rede social dela. Isso me fazia mal, não façam isso. Me distanciei das minhas amizades também nesse período, porque as minhas amizades eu descobri que eram amizades de porta de botequim, de bebida, e eu precisava parar de beber para manter a minha mente sã, para não fazer nenhum tipo de coisa impensada, de mandar mensagem impensada, de procurar de uma forma sem autorização, sem a gente ter combinado, e ir para a rua conversar com amigos que estavam bebendo em porta de botequim não iam me agregar em nada, então também me afastei das minhas amizades nesse momento, apesar de não ter outro tipo de amizade, mas descobri algumas amizades novas na igreja, mas me afastei dessas amizades e era então eu entrando ainda mais num deserto, né? No deserto também, não só conjugal, mas num deserto pessoal. E aí no grupo, esse nosso grupo de WhatsApp de restauração de casamentos, ao qual a Sol me aceitou com muito carinho, todos me aceitaram com muito carinho. Eu fiz também alguns amigos especiais, uns mais especiais do que os outros, porque esses uns, não vou mencionar nomes, me avivavam, se preocupavam comigo de saber como é que eu estava. E até hoje sentem a minha falta quando eu não escrevo algo no grupo. E sempre me recomendavam, desde ao comportamento de não fala nada, não fala o que está acontecendo para determinadas pessoas, porque isso pode prejudicar o processo. Calma, você precisa descansar, me enviando música, louvor, me enviando palavra. E eu comecei a fazer outros tipos de amizade, amizades virtuais, amizades na igreja, né? Essas pessoas elas conseguiram compartilhar também a vida comigo. Eu consegui compartilhar um pouco mais da minha vida com eles. E eu posso considerar que essas pessoas foram uns copos d'água, né? Surgindo aí no meio de deserto. Um belo dia eu tentei e me sabotei, né? Nesse dia, acho que foi um dos piores dias que eu entrei no WhatsApp da minha mãe. E a minha mãe participa de um grupo de uma manicure, ao qual a minha esposa também participa. E a minha esposa estava lá desmarcando uma unha por motivos de viagem. Para que eu fui ler aquilo, né? Eu falei, nossa, vai viajar com quem? Para onde? Vai começar uma outra história com uma outra pessoa, do mesmo jeito que começou comigo, né? A gente começou a nossa história fazendo uma viagem. E aí começou a tortura. No dia seguinte, ela publicando foto em um local lindo, paradisíaco. E eu nesse dia tinha que trabalhar na madrugada, numa madrugada de sábado para domingo. E ali para mim começou a certeza ainda maior que não tinha solução, que aquela viagem era uma lua de mel com uma outra pessoa, quem estaria com ela, para onde ela estava, se ela me ligaria para dar continuidade no processo do divórcio, quando. E aí foi de sábado para domingo, né? Que eu trabalhei, no domingo eu cheguei em casa e me entreguei totalmente. Mesmo trabalhando a noite toda, o sono não vinha, um desânimo absurdo. Não consegui dormir, deitei, fiquei rolando para lá e para cá, os músculos do meu corpo tinham contrações involuntárias, eu senti uma dor tão grande física. O sentimental ele era totalmente materializado em dor física. Minha família muito preocupada comigo. Nossa, ali eu me entreguei, me abati total. Ao ver aquelas fotos, eu readicionei ela na minha agenda para ficar acompanhando aquilo ali e eu comecei a falei, não, vou me torturar mesmo. Não façam isso. E aí
Pra mim ali tava mais do que acabado, né? Mas ao mesmo tempo que eu era destruído, sentia dor, quebrado, moído na mão do oleiro, né? Porque foi isso que Deus fez. Eu consegui entender isso um tempo depois, mas foi Deus me trabalhando, me moldando, me destruindo, me refazendo. E ela também foi. A gente acha que não, mas o nosso cônjuge ele também é trabalhado, ele também é moído, ele também é destruído. Porque essa sensação de viagem, de que tá dando tudo certo, de que tá tudo maravilhoso, que ele não sente falta da gente, isso é só uma coisa que nós pensamos. Mas no fundo, todo mundo passa por esse processo. A gente sente falta do mesmo jeito que eles sentem. A gente sofre do mesmo jeito que eles sofrem. Só que Deus tem a forma dele de trabalhar. E no caso da vida da minha esposa foi assim. Ela se estressou no trabalho, precisou viajar, fez essa viagem que eu contei pra vocês, que eu acabei me sabotando e descobri. E passou o sábado viajando, domingo viajando, pegou uma folga do trabalho na segunda, emendou na viagem. Foi aí que na segunda-feira, no trabalho, o pessoal do trabalho muito preocupado comigo. Nossa, você precisa fazer alguma coisa, você precisa reagir, porque eles estavam vendo a rede social dela. As fotos lindas, e todo mundo achando que tinha alguém tirando foto dela. Com quem que ela tá? Fábio, com quem que ela tá? Com quem que ela tá? Você precisa acordar para a vida, você precisa reagir, você precisa conhecer outra pessoa. E eu tinha certeza que ela tava tirando selfie, colocando o celular num pau de selfie, apoiado numa pedra ou em alguma outra coisa, e ela não tava. No meu coração tinha essa certeza. E aí ela me mandou mensagem no momento que eu não tava mais aguentando, que eu tava quase no pedir demissão. Ela me mandou mensagem e começou a puxar assunto. Ela começou a puxar assunto, uma ostra que ela achou que eu tinha mania de procurar concha na praia, pedra, quando eu viajava sozinho, para trazer como lembrança. E ela pegou essa concha, essa ostra, fez um vídeo, falou que lembrou de mim. E é muito importante, pessoal, as coisas que a gente aprende no grupo, porque a gente sabe como agir nessas situações. Eu falei, é uma reaproximação. Ela estava viajando, se ela tivesse acompanhada, mais um motivo para ela não pensar em mim. Se ela não quisesse falar comigo, era só ela não mandar mensagem, e ela mandou. Depois de mais de um mês sem um oi, sem nada, começou a mandar mensagem e eu comecei a me comportar agindo, sabe? Sem falar nada de amor, de saudade, de perdão. Eu apenas respondia e tentando ser sábio o suficiente para dar pelo menos uma resposta que deixasse uma vírgula ali para a gente engatar uma continuidade ali naquela conversa e foi indo. Conversamos muito nessa segunda-feira. Aí na terça-feira ela voltou ao trabalho, voltou às rotinas dela. A gente continuou se falando, com menos intensidade que na segunda-feira o assunto foi viagem, investimentos e tudo mais. Aí na terça-feira ela perguntou se eu teria compromisso no domingo. Olha, que a gente ainda estava numa terça. Eu falei, não, ela me convidou pra gente tomar um café numa padaria que tem aqui perto de casa. Beleza, eu falei que sim. E a partir de então, nesse domingo, né, que a gente foi tomar esse café, eu considero aí a data do fim do meu deserto. O perdão, ele foi silencioso naquele momento, a gente descontraiu, tomou o nosso café, mas a gente precisava sim sentar e conversar sobre algumas coisas e a gente sentou e conversou e se acertou e ela pegou aí todos os pertences e voltou para nossa casa. Irmãos, onde eu quero chegar com tudo isso? Seria necessário tudo isso? A gente não poderia ter sentado e conversado sem ter tido todo esse desgaste? Hoje eu consigo responder a vocês e a mim mesmo que seria. Realmente para mim seria necessário tudo isso. Um momento eu achava que não. Para que isso tudo? Para quê? Por quê? Mas a resposta é que se não acontecesse isso tudo,
Deus não trabalharia em mim, não trabalharia nela, porque a gente é teimoso, a gente não deixa Deus fazer, né? E a palavra de Deus, ela pode ser interpretada de uma maneira diferente de pessoa para pessoa. Mas o Deus que escreveu, ele não muda, ele é imutável, né? E ele deixa claro isso nos mandamentos dele. Como eu já disse para vocês em Coríntios 7, que o casamento ele é a instituição mais importante que Deus criou. E, consequentemente, ela é a mais atacada pelo inimigo. Só que Deus restaurou o meu casamento. Deus preservou o meu casamento. Deus não deixou a gente chegar no finalmente, no divórcio. Eu sei que tem muitos irmãos e muitas irmãs que passam por processos aparentemente mais difíceis que o meu, que tiveram traições, que o cônjuge já está se relacionando com outras pessoas. Mas eu quero dizer que para Deus nada é impossível. Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou os meus planos, os meus sonhos. A gente precisou passar por isso. Eu, através disso tudo, conheci outras pessoas, fiz outras amizades, larguei hábitos. Hoje eu consigo refletir melhor sobre a minha vida. Hoje eu consigo observar e ver o meu casamento de uma outra forma. Eu consigo ver o quanto a minha esposa é especial, porque vai passando o tempo, mesmo que com tão pouco tempo de casado, a gente às vezes entra numa rotina, sabe, de um automático, e aquilo ali vai matando. Eu aprendi que o que não é importante para mim, às vezes é importante para ela, e que eu preciso, sabe, mesmo que não seja importante para mim ouvir ela e fazer por ela, eu aprendi que eu tenho que contar o que eu tô sentindo, que eu não posso guardar porque eu não sou homem de ferro, que eu tenho que ser sincero, que algumas coisas a gente não precisa falar, nem tudo a gente precisa falar, que o silêncio também é bom, sabe? Que não se resolve nada de cabeça quente, não se resolve nada no calor das emoções. Eu aprendi muita coisa, porque casamento é isso, né? Tem o seu ônus, tem o seu bônus, e casamento é passar a ser de dois ser um na sua carne, e viver isso de fato é difícil, porque às vezes a gente não consegue administrar a nossa própria vida, né? E você precisa administrar um pouquinho da vida do outro quando a gente está casado. Ou às vezes administrar a própria vida inteira do outro, porque às vezes o outro está quebrado emocionalmente. É uma troca, sabe? Mas deu certo. Eu tô aqui para testemunhar, para edificar o nome do Senhor Jesus, honrar e glorificar o nome dele, a minha fé, a fé de cada uma das pessoas que me ajudaram. A Sol pediu para que eu gravasse esse áudio praticamente na metade do tempo que eu tô falando aqui, e eu precisava falar isso para vocês, porque eu vivi isso, me preparei para esse momento. Eu fiz um rascunho, mas muita coisa eu tô falando aqui do coração. E eu espero que a história de vocês ela se resolva o quanto antes. Eu não vou nem falar que eu espero que a história de vocês tenha um final feliz, porque todos vocês vão ter um final feliz. Mas que seja rápido, mas que essa rapidez seja no tempo de Deus. Porque Deus sabe exatamente o tempo que cada um de nós vamos suportar. Eu fico feliz que o meu deserto durou pouco tempo, mas eu estava me preparando para esperar o tempo de Deus, seja lá o tempo que fosse. Eu sei que tem irmãos e irmãs aí que estão num deserto longo, e a gente até hoje observa histórias de desertos longos que estão sendo resolvidos pelo Senhor. E Deus vai resolver cada um de vocês. Não desista. Eu sei que tem irmãos e irmãs no grupo que teriam tudo para desistir. Passam por cada situação, né? Como eu disse, no caso, para mim, talvez eu não conseguisse. Mas os irmãos e as irmãs conseguem, né? No meu caso,
foi um deserto bem respeitoso, assim, de não teve traição, não teve agressão, a gente não se atacava por mensagem nem nada, mas eu sei que tem gente que passa por situações difíceis. Perseverem, busquem ao Senhor, orem, dobrem o joelho, orem em silêncio, não deixe o inimigo ouvir o que você está falando, não desiste do propósito que vocês estão fazendo. Jejum, oração, fé. Deus nunca perdeu uma batalha. Diante disso tudo, meu batismo está agendado agora para o dia 29. Eu aceitei Jesus. De uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu conheci um Deus que eu nunca conheci na minha vida inteira. E foi através desse deserto. E através desse deserto eu aceitei Jesus. Eu aprendi a caminhar. Eu aprendi o caminho da igreja com as minhas próprias pernas. Eu aprendi o caminho da oração com os meus próprios joelhos. E agora no dia 29 de setembro eu vou me batizar. E esse Deus eu não largo dele nunca mais. Porque é um Deus que está aí para nos ajudar, para nos ouvir, para nos dar suporte em todas as situações. Eu sei que é difícil, porque quando o inimigo ataca o nosso casamento, ele ataca todas as áreas da nossa vida. Ele ataca a nossa saúde, o nosso trabalho, ele ataca nossas amizades, ele ataca a nossa área financeira. Mas esse Deus que ele está me ouvindo é o Deus que eu estou honrando e glorificando agora através desse testemunho. Ele está aí para o que der e vier na nossa vida. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E que em breve eu possa estar ouvindo o testemunho de vocês. Não deixem de dar o testemunho de vocês. Se preparem. Mesmo que você seja tímido ou tímida, se prepare. Escreve. Já vai ensaiando o seu testemunho. Não deixa de dar o seu testemunho. Se prepara porque o seu testemunho vai chegar. Vai chegar assim como chegou no meu. E agora eu vou voltar nas igrejas que eu visitei dando meu testemunho. Tem muito casal precisando do nosso testemunho. Tem muita gente precisando do nosso testemunho. Tem gente agora que está com a fé quase acabando. E é através do que a gente está falando que essas pessoas vão reagir. É através do que a gente está falando que Deus vai agir, porque Deus vai se mostrar Deus na vida dessas pessoas. Essas pessoas elas não vão desistir. Assim como Deus se mostrou Deus na minha vida, na tua vida, vai se mostrar Deus na vida dessas pessoas. Um abraço. Mais uma vez, perdão pelo barulho, perdão pela minha voz, perdão pelo áudio gigante. Eu vou estar mandando esse áudio para Sol, aí ela edita da melhor forma, mas eu agradeço pela oportunidade. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A paz a todos. Amém.